Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Abençoados, abençoados de Deus. Toda sorte de bênçãos para todos os irmãos aí. Estamos de volta com mais um estudo. E esse Satanás, não é uma criatura espiritual ensinada no sistema religioso, mas atos e ações de homens. Se inscrevam aí, abençoados. Dê um like nos nossos vídeos. Compartilhe para mais pessoas. Tragam as pessoas aí para se inscrever no nosso canal. Assim poderemos levar esses conhecimentos a mais pessoas. Declaro a mente de Cristo ativada em nós para recebermos em nosso espírito essas revelações. Assim seja. Abençoados, vou iniciar esse estudo mostrando que o Satanás do livro de Jó são homens e não uma criatura como é pregado no sistema religioso. Uma criatura espiritual maligna. Assim é pregado no sistema religioso e amedrontam muitos lá que estão lá no sistema religioso. O objetivo aqui é mostrar para vocês que essa criatura não existe, mas são atos de homens. Vemos que em Jó, que os três chamados amigos de Jó fizeram um papel de acusador, opositor, inimigo. Essas palavras no hebraico se diz ha-satan, o acusador, o opositor, o inimigo. Em grego se diz diabolo, diabo, e tem o mesmo significados. São ações e atos humanos. Embora Jó tinha esses homens como seu amigo, na verdade eles o acusaram, fazendo o papel de Satanás. São homens. Não existe uma criatura de Satanás ou diabo, uma criatura como é pregado no sistema religioso, mas atos humanos é o que vamos investigar nesse estudo. Abençoados, na vida de Jó, os seus opositores foram seus três amigos. Depois também apareceu sua esposa. A sua esposa diz, ainda mantém a sua integridade, ainda mantém essa integridade, sua integridade, que mesmo ele doente, sofrendo, ele mantinha a integridade dele. Deus o tinha como um homem justo, reto de coração e que se desviava do mal. Mas a sua esposa veio aquele sofrimento todo, sem fé. Ela disse: amaldiçoa esse seu Deus e morra. A esposa dele também se fez de opositora contra a fé dele. E por fim apareceu um quarto elemento na história. E esse elemento é o elemento principal que vamos ver aqui em Jó 32:1. Os três amigos de Jó, um por um, começaram a falar de Jó sobre a palavra de Deus, sobre Deus, mas na sua maioria das vezes acusavam a Jó. Eles não estavam confortando Jó em nada. Jó, mesmo no estado que estava, tinha muito mais fé em Deus do que os próprios amigos deles. E esses homens, chegou uma hora que, em Jó 32:1, nos mostra que cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele, Jó, por justo aos seus próprios olhos. Vemos, abençoado, que eles não viam Jó como o Criador o via, íntegro, reto de coração e que se desviava do mal, mas o via como justo aos seus próprios olhos. Aqueles três amigos de Jó foram opositores de Jó, foram os Satanás de Jó. E assim, nessa história, como eles cessaram de falar, não tinham mais nada para falar com Jó, porque Jó muitas vezes debateu eles, surgiu Eliú, o quarto elemento dessa história, que de princípio, dando ouvido aos mais velhos, diz, Jó 32:2, então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se
a sua ira contra Jó. A ira de quem? A ira de Eliú. Acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, obusita da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Foi o que os amigos de Jó falavam. E Eliú, de princípio, ouvindo essas palavras, ele abraçou essa palavra. Mas por que Eliú agiu dessa forma? E Jó tinha uma concepção de Deus muito errônea. Ele, como seus amigos, viam um Deus irado, um Deus castigador, um Deus vingativo, não diferente do sistema religioso de hoje. Mas Deus não se ira, ira é obra da carne. Deus não é castigador, Deus é amor. Deus não é vingativo, é justo, mas aquela fé tradicionalista deles viam Deus daquela forma. Jó era um homem rico, poderoso. Alguns livros históricos dizem até que Jó era um rei de Edom. Mas Jó ajudava muitas pessoas naquela época e via que aquelas pessoas sofriam muito. Então, por que Deus está castigando essas pessoas porque estão sofrendo? Às vezes as pessoas sofrem por atos errôneos que a própria pessoa faz. Não é Deus castigando. E Jó, naquele tradicionalismo, ele ajudava as pessoas e achava que Deus estava condenando, fazendo aquelas pessoas sofrer. Então ele ajudava aquelas pessoas daquela época, né? E se sentia justo a ponto de ser mais justo do que Deus. Mas ele era um homem fiel, apenas não conhecia Deus como realmente é, como o sistema religioso hoje não conhece Deus como realmente ele é. Mas a ira de Eliú se acendeu também aos amigos de Jó, porque embora mais velhos devessem ser mestres, sábios, né? É assim que muitas pessoas acham, não, que os mais velhos têm que saber mais, mas nem sempre é assim. Mas Eliú achava que eles eram mestres, sábios, por ser mais velhos, mas não convencia Jó por causa do tradicionalismo religioso deles. Então em Jó 32:3, Eliú diz: também a sua ira, a ira de Eliú, se acendeu contra os 3 amigos de Jó, porque mesmo não achando eles o que responder, condenava Jó. Eles não achavam o que responder a Jó, porque Jó debatia. E Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Então combatia a palavra desses homens. Esses homens não tinham o que responder a Jó, mas mesmo assim o condenava. O fator inicial aqui, o conhecimento áureo, é que Eliú acendeu sua ira contra Jó em oposição. Opositor no hebraico significa Ra-Satan, Satanás. Se fosse no grego, no Novo Testamento, foi escrito do hebraico para o grego, seria escrito diabo, o diabo. Eliú se pôs a Jó e aos seus amigos, se tornando aqui o ser principal dessa história. Eliú aqui se tornou o Satanás dessa história de Jó. E a gente vai entender isso no princípio do livro de Jó. No princípio dessa história, diz em Jó 1:6-7 assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Então, abençoados, a gente tem que entender isso. Muitas vezes, abençoados, quando se fala em anjo, devemos analisar o texto. Nem sempre são anjos espirituais vindo do céu, mas muitas vezes se refere a pessoas. E nesse caso aqui, seriam os 3 amigos de Jó. Mas por que anjos, irmão André? Porque serviam ao Senhor, mesmo no tradicionalismo religioso. Mas o serviam. No Novo Testamento, muitas vezes os pregadores da igreja eram chamados de anjos. Então esses anjos que vieram apresentar-se ao Senhor eram os 3 amigos de Jó. E Satanás também veio com eles. Aqui os abençoados também podem notar se tratar realmente de uma pessoa e não uma criatura espiritual maligna, como o sistema religioso prega. Por quê? Satanás veio com eles. A Bíblia diz que não há uma união, um acordo, uma associação entre a luz e as trevas. Não há essa união. Estava se retratando de Eliú. João 1:7 diz: o Senhor disse a Satanás: de onde veio?
E Satanás responde ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela. Aí o Senhor disse, pergunta a Satanás de onde vem. Preste atenção, abençoado. O Senhor então não sabe todas as coisas? Não é assim que as Escrituras e o Evangelho ensina que Deus sabe de todas as coisas? Como que ele pergunta de onde vens? Por que perguntaria a Satanás de onde veio? Será que ele não sabe? Não é ensinado que Deus sabe todas as coisas? E Satanás responde ao Senhor, eu estava perambulando pela terra e andando por ela. Como assim, irmão André? Quando se diz terra, aqui se refere à terra, não no sentido do hebraico eretz, mas está no sentido de Adamar, terra no sentido local. O exemplo de Adão foi criado de Adamar, terra, local, qual sabemos que ele foi criado, formado no Éden, um jardim. Ou seja, esse Satanás aqui não rodeava a terra no todo, como planeta, mas naquele local onde eles moravam. Mas por quê? Como que a gente pode entender que Adamar significa um local? Porque Eliás era chamado de Temita, que significa povo de Temã, da terra de Edom, israelita, hoje é Transjordânia. Bildade era chamado de Suíta, descendente de Suá, filho de Abraão, por Quertura, situado no oriente da Arábia. Zofar, o Namatita, o povo de Naamã, atual Síria. Elizabeth Cand Staton supôs que Naamá fosse a esposa de Noé, mãe de Sem, Cã e Jafé. E se essa teoria dela estiver correta, seriam da linhagem de Caim. Por isso se diz no Jó 1,17 que Satanás responde ao Senhor e diz de perambular pela terra e andar por ela. Que aqueles homens, esse Satanás se refere a homens que vieram de várias partes da terra, no sentido local, de várias cidades ao redor da cidade de Jó. Estão me entendendo? Não é um Satanás voador que voa para o planeta todo. Hoje está aqui no Brasil, amanhã está no Japão. Não, isso não existe. Isso é conversa fiada. Isso é mentira. Eles vieram de vários lugares, daquela região lá. E ainda tinha Eliú, chamado na escritura de Buzita, na cidade de Buz, filho de Naor, descendente de Ivri, de hebreus, descendente de Eber, sendo assim hebreu. Então, abençoados, vimos que esse Satanás do livro de Jó se refere aos seus amigos, que numa religiosidade tradicionalista o acusava e dizia que tudo que aconteceu com ele era culpa dele. Depois, inspirado por Deus, apareceu Eliú e acusou tanto Jó como os seus amigos, porque em vez de confortar a Jó, ou condenava ou acusava mais, fazendo o papel de Satanás. Amém? Fico por aqui, até mais.